Fala galera do sétimo ano, estamos aqui de volta para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a primeira apostila, né? Sobre algumas questões que eu julgo assim ser mais importantes e relevantes dentro dessa apostila, tá bom? Então, antes de mais nada, dê um like, curta o nosso canal, né? Ativa aí o sininho também para ficar por dentro das notificações, beleza? Então, a nossa apostila ela começa a falar sobre o mundo moderno, sobre essa construção desse mundo moderno que começa a surgir aí já com algumas coisas após a Idade Média, tá? Como, por exemplo, a formação dos estados modernos. Tá? O primeiro estado moderno a se formar foi Portugal, e aqui vem falando sobre toda a construção do Estado moderno português, tá? Que foi baseado aí na Guerra da Reconquista, onde os portugueses, né, portugueses não, né, as pessoas que viviam ali próxima desse condado portugalense, né, e também na Península Ibérica, eles expulsaram os mouros, os árabes, e após expulsar os árabes, eles conseguiram aí a paz nesse território, que deu condição para que eles pudessem também formar o Estado moderno. A partir daí nós temos também a Espanha, né, se tornando um Estado moderno, se tornando um Estado até mesmo por questões para poder estruturar esse Estado, tá? Através a Espanha, França e Inglaterra através daquela Guerra dos 100 Anos também, tá? Que pela região do Flandres, né? E a Inglaterra e a França entraram em conflito que também serviu de base para a construção do Estado moderno, e até mesmo a Inglaterra com a união das duas casas, né? Lancaster e York, né? As duas rosas, né? Que nós também já vimos. E nós temos um fortalecimento aí da burguesia nesse período, tá? O Estado moderno ele se formou principalmente pela união da burguesia e a união da nobreza, né? Com o intuito aí de poder centralizar um pouco os recursos e ter mais disponibilidade, para que os burgueses tivessem mais abertura aos comércios, tá? E aí, falando sobre o que foi o absolutismo monárquico, né? Foi um processo pelo que enfraquecimento, né, gradativo, a partir do enfraquecimento gradativo dos nobres que comandavam os feudos, pela ascensão dos comerciantes, tá? E pelo aumento progressivo do poder dos reis. Então, aí você tem o absolutismo monárquico, né, vindo totalmente estando na mão do rei, tá? O poder começa a ter uma centralização na mão do rei para que o rei pudesse tomar as decisões em prol de todo o sistema. E aí o que acontece? As características desse regime, o regime absolutista, né, se caracteriza pela padronização de moedas, padronização das leis, dos pesos de medida, tá? O aumento da segurança das rotas comerciais, que era isso que a burguesia queria, tá? E também o rei foi beneficiado pelo financiamento aí de impostos coletados a partir das atividades comerciais, beleza? Então, as atividades comerciais passam a ter um papel fundamental nisso, justamente porque é a partir delas que o rei começa a ganhar muito dinheiro para poder estar investindo aí na segurança desses comerciantes e também na manutenção do seu poder, beleza? À medida em que os feudos, né, foram sendo unificados e subordinados ao rei, e assumiu um papel de formular leis, prestar justiça e controlar as atividades. O papel do chefe, né, do exército também passou a ser o chefe militar, tá? O rei também deveria respeitar as demandas, né, dos nobres e dos burgueses para evitar revoltas e problemas econômicos dentro aí dos seus estados. Então o objetivo do rei
era poder estar cada vez mais forte e também evitar problemas com com outros grupos, né? E também o que acontece? Surgiu aí os chamados filósofos modernos, tá? Principalmente os pensadores, né, desse estado moderno. Alguns pensadores algumas pessoas começaram aí a questionar e a criar teorias de como esse estado estaria se fortalecendo, beleza? Até nós temos aqui, lá na página 29, na apostila fala sobre alguns desses pensadores. Um aqui é Bossuet, tá? Que buscou aí denominar a importância do poder absolutista, né? Comandando políticas da região, e ele trouxe a ideia da teoria do poder divino, onde o rei ele era escolhido por Deus, um representante de Deus na Terra. Então, anulando aí a possibilidade de alguém questionar. Alguém questionaria Deus? Não, né? Então você empurra para a área religiosa, né? Tirando aí do rei a preocupação, né, de ter alguém aí incomodando esse monarca, justamente porque ele teria legitimado seu poder no poder divino, segundo as ideias de Bossuet. Outro que nós vimos também foi Nicolau Maquiavel. Maquiavel, que escreveu o livro O Príncipe, né? Ele diz que o ser humano, né, o monarca, ele deveria ser julgado não pelas suas ações, mas sim pelos objetivos finais, pelo que ele estava buscando, tá? Então, surge até aquele ditado, né? Os fins justificam os meios. Não importa o que ele faça, tá? Mas se o fim for atingido, então está valendo. Então o rei poderia fazer qualquer tipo de coisa para se manter no poder, tá? Também um outro que nós temos é o Thomas Hobbes, que Thomas Hobbes ele diz que ele escreveu o livro, né, o Leviatã, e dentro desse livro ele fala sobre o homem no seu estado natural. Tá? E que estado natural é esse? Lá na pré-história, o homem no seu estado natural, o homem vivia em constantes conflitos. Tá? O homem livre vivia em constantes conflitos. Isso fazia com que esses conflitos, né, não dessem segurança às pessoas. Então, as pessoas elas se reúnem e escolhem um líder, escolhem uma pessoa para que possa dar segurança a ela, criar um estado, criar leis para que essa pessoa dê segurança a elas. Então, as pessoas abrem mão da sua liberdade, abrem mão de um pouco das suas liberdades em prol de uma outra pessoa, para que essa pessoa possa impor a vontade, né, sobre as pessoas, dando a elas aí um pouco de segurança. Tá? Então essa era a ideia de Thomas Hobbes. A ideia também a ideia do livro dele, né? Basicamente era o homem é o lobo do próprio homem, porque o homem no seu estado natural ele vivia em conflito com o próprio homem, beleza? Então, dado aí a essas questões, partiremos aí para o Renascimento. Renascimento, que foi um movimento que surgiu na Itália, tá, com o objetivo de questionar todas as ações do homem até aquele momento da cultura, né, que existia até aquele momento. Então o Renascimento ele trouxe uma enxurrada de outras coisas juntos com ele. Então começaram a questionar todas as áreas da sociedade, tanto da ciência quanto religião e por aí vai. Então nós temos várias ações, né, vários atores desse movimento, tá? E juntamente nesse movimento surgiu o que a gente chama de humanismo. O que era o humanismo? Né? Foi um movimento de valorização do homem, tá? Uma valorização humana, tá? E também de crença e a glorificação das capacidades do homem, beleza? Colocando aí o homem no centro de todo questionamento e de todas as questões que existiam até aquele momento. Então uma coisa, por exemplo, uma situação que era bem cultural para aquela época era o que a gente chama de teocentrismo. Tá? O teocentrismo ele era característico porque o teocentrismo ele era, desde a Idade Média, trazia aí a ideia de que Deus era o centro do universo. Tá? Deus era o centro de todos os estudos, a religião também.
E aí o humanismo, né, juntamente com essas ideias, né, do Renascimento, trouxeram uma outra visão chamada antropocentrismo, não anulando Deus, não dizendo que Deus não existe, mas sim trazendo um novo modelo de discussão para dentro da sociedade, que é o homem no centro do universo. Beleza? Então, o antropocentrismo. O homem passa a ser o centro dos estudos. O homem passa a ser o objeto de estudo, tá bom? Então, juntamente com isso, né, nós temos aí as principais características do Renascimento, que é o antropocentrismo, né, já falei, o humanismo, o racionalismo, né, trazendo as ideias para a razão, o individualismo, que é a valorização individual das capacidades do homem individual, tá? Trazendo aí, por exemplo, os artistas do Renascimento, eles não antes eles não assinavam suas obras. A partir daí eles passam a assinar suas obras também. Tem o classicismo, tá? E aí nós temos o naturalismo também, né? Eu até coloquei pra gente aí na nossa aula, se vocês forem dar uma olhada nas aulas anteriores, uma forma da gente conseguir trazer, gravar mesmo as ideias do Renascimento. Nós temos a palavra carinho, tá? Quando você coloca carinho, né, você tem classicismo, antropocentrismo, tá? Racionalismo, individualismo, naturalismo, humanismo e o otimismo, tá? Então, recapitulando, carinho, letra C, nós temos o classicismo, tá? A antropocentrismo, nós temos o racionalismo, o individualismo, naturalismo, tá? Aí na letra H nós podemos citar dois nomes, né? O hedonismo e também o humanismo, tá? E por último o otimismo, que é uma característica também do Renascimento, tá bom? A ideia também de uma vida futura, de você se programar e cuidar da sua vida para algo que está por vir, tá? E nós temos também um outro reflexo desse movimento, reflexo aí desse renascimento, que é a Reforma Protestante, que surgiu com Lutero, tá? Lutero, ele que era um monge também católico, e ele vivia lá em Gutenberg, na Alemanha, e Lutero, o Papa, ele tinha mandado vender indulgências e outras relíquias religiosas, justamente para a construção também da Basílica de São Pedro, e outras coisas que estavam acontecendo, muita corrupção dentro da igreja. Lutero, ele vendo algumas coisas que estavam erradas, que ele segundo ele não concordava, Lutero resolveu escrever as suas 95 teses, que eram 95 assuntos ou 95 coisas que ele discordava da igreja. Ele escreveu e divulgou lá na igreja de Gutenberg. Lutero, ele foi muito criticado, mas as ideias de Lutero também reverberaram em outras pessoas, que também outros reformadores passaram a surgir, como por exemplo Calvino. Surgiram nas outras igrejas, né, a partir principalmente que nós falamos muito sobre Calvino, tá? A igreja anglicana lá na Inglaterra também, e anabatismos e outras dissidentes da igreja católica, beleza? Então o movimento protestante, ele teve muito sucesso porque a burguesia estava enfrentando problemas seríssimos com a igreja, porque a burguesia era condenada também pela usura, né, por vender produto, por obter lucro, e também prestar dinheiro a juros. E isso fazia com que
houvesse uma perseguição muito grande aos burgueses, e vendo no movimento protestante uma situação onde eles pudessem quebrar um pouco esse monopólio da igreja, ou essa autoridade da igreja, questionar, foram também muito incentivados e ganharam muitos adeptos, principalmente dentro da burguesia e do baixo, do alta nobreza, perdão, e também a alta nobreza. E aí nós temos aí um pouco sobre Lutero, né, que trouxe aí algumas tensões entre o Papa e também a Igreja, beleza? Foi questionado também a questão da corrupção que existia na Igreja, aí tá vendo? Quase não saiu. Da corrupção que havia na Igreja, uma corrupção sistêmica que foi muito criticada por Lutero, beleza? Então, algumas características, algumas coisas que Lutero criticava e que ele defendia, por exemplo, ele criticava a venda de indulgências e a divisão entre a igreja e Deus. A igreja não, né? A pessoa, né? O membro da igreja, né? E Deus. Tendo aí para perdão de pecados a igreja entre um e outro. Isso era muito questionado por Lutero. Tem uma outra questão, né? A verdadeira fé, né? Segundo Lutero, era a garantia, né, da salvação. Ela vinha não por compra de indulgência ou por pagamento de nada à igreja, e sim pela fé. A salvação ela vinha pela fé, né, segundo Lutero. A fonte de conhecimento divino, né, seria a Bíblia, né? Ele defendia a livre interpretação, tá? E também a partir daí a Bíblia foi escrita também em outros idiomas. Então Lutero teve um papel fundamental, tá, dentro dessa construção da igreja. E também nós temos a igreja anglicana, né, que foi a igreja feita por Henrique VIII, né, que ele queria separar da esposa, mas a igreja não dava a ele o divórcio. Ele resolveu fundar a igreja anglicana, onde ele passou a ter o poder religioso e também o poder político. Ele também passou a ser o líder dessa igreja, tá, dessa igreja que era também parecida com a igreja católica, mas ele resolveu criar essa igreja justamente para isso. Nós temos também o Calvino, né, John Calvino, né, que também que foi um francês, né, o João Calvino francês, que ele criou a teoria aí que foi organizando aí 5 pontos, né, das características da vertente aí do cristianismo, tá? O culto e práticas religiosas deveriam estabelecer simples e resumindo-se, né, apenas ao comentário da Bíblia, tá? Mantinha-se aí os sacramentos, né, somente o batismo e a Eucaristia, beleza? Não admitia, assim como os luteranos, o culto às imagens, também ele não admitia, tá bom? Os pastores, né, que eram os ministros do culto, não eram vistos como intermediários de Deus, e também eles podiam casar, que era uma característica também diferente da Igreja Católica, beleza? Então, a reforma ela se espalhou por toda a Europa, beleza? E também nós temos lá no capítulo, lá na página 52 em diante, vem falando sobre a Contra-Reforma. Ou vocês acham que a Igreja Católica iria ficar parada vendo isso acontecer, né? A Igreja Católica teve que tomar uma decisão e resolveu criar aí um movimento para poder bater de frente com esse movimento que estava surgindo. Sendo que isso não adiantou muito, porque a Igreja Católica criou a Contra-Reforma, que também não trouxe muitos benefícios, tá? Mas bateu de frente aí com a igreja, não transformou muito, não mudou muita coisa, mas a Contra-Reforma foi feita no Concílio de Trento, tá? Duas reuniões onde os líderes da igreja se reuniram para poder tentar resolver algumas coisas e poder melhorar um pouco para os fiéis. Mas eles criaram a Companhia de Jesus, né? Essa Contra-Reforma trouxe a Companhia de Jesus, né? O Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Santa Inquisição também foi criado para poder perseguir as pessoas que eram contrárias, tá? Eles criaram a Companhia de Jesus para poder aumentar um pouco os fiéis
irem atrás de novos fiéis, né? A propagação do cristianismo, através da propagação do cristianismo. E você tem também, nós temos aí nesse Concílio de Trento a manutenção de todos os dogmas católicos, tá? Então houve uma manutenção dos dogmas católicos, tá bom? Então nós temos algumas mudanças que aconteceram nesse início de Idade Moderna, que nós fizemos aqui um resumo. Sei que ficou um pouquinho extenso, mas nós falamos sobre os principais pontos que vão cair, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Aconselho a dar uma olhada também nos vídeos anteriores, onde nós corrigimos atividades e também falamos um pouco sobre as questões envolvendo todo essa primeira apostila, beleza? Então, galera, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!